Olá pessoal, meu bom dia, sejam bem-vindos. Eu vou começar esse nosso vídeo de hoje contando um testemunho de uma pessoa. E a partir desse testemunho nós vamos dar então ir para frente no vídeo. Bom, essa pessoa, eu vi esse testemunho já faz alguns anos atrás. Na época, essa pessoa ele era um major na Polícia Militar. Portanto, uma pessoa de alta patente, né, autoridade, uma pessoa conceituada na sociedade, uma pessoa de excelente relacionamento, né, com outras autoridades, enfim, a pessoa que tinha tudo para ser feliz. Nós vamos falar neste vídeo sobre a felicidade, porque as pessoas, amados, geralmente, uma grande parte, entendem que para ser feliz é preciso ter dinheiro, muito dinheiro. Outros entendem de outra maneira, é ter a liberdade de fazer o que quer, o que não quer, enfim. Cada um tem o seu modo de pensar a respeito de felicidade. Mas o que é felicidade na realidade? É a real felicidade que é. O caso desse major, por exemplo, nos dá um esboço, um vislumbre, de que muitas vezes nós pensamos que uma coisa é felicidade, vai trazer felicidade, às vezes não. A real felicidade é muito diferente daquilo que nós pensamos, certo? Então, com esse pensamento, vamos ao testemunho. Bom, o major, segundo as palavras dele mesmo, ele, tudo bem, levava a vida normal, executando o trabalho dele, feliz, em casa, família, tudo bem. Mas, como diz o cidadão comum, mas, de repente, numa consulta lá, a esposa dele estava com câncer. E segundo ele falou, era um câncer evasivo, era um câncer que o médico simplesmente desenganou. Ele falou para ela, né, falou para o major, para ela não tem mais o que a medicina pode fazer. Não tem solução, é esperar o desfecho. Você imagina o baque? Um casal que vive maravilhosamente bem, vai para a praia junto, vai para o restaurante junto, enfim, vive aquela vida feliz, de repente recebe um baque desse. Cadê a felicidade? Para onde foi a felicidade? Poxa, nessa hora, será que o dinheiro resolve? É, o dinheiro, vamos lá. Então, como ele era uma pessoa militar, de alta patente, ganhava bem, bem conceituado na sociedade, bom relacionamento, tudo o que se podia esperar de bom, que ele partiu para esse lado. Ele voltou no médico lá e conversou com o médico, o doutor. O que a gente poderia fazer nesse caso? Né, será que uma consulta lá nos Estados Unidos, lá os melhores médicos lá, ou na Europa, ou sei lá, onde tiver o melhor médico desse mundo, estou disposto a gastar o que for preciso. Mas eu quero ver minha esposa sã, curada, de volta. E para jogar mais um balde d'água sobre a cabeça dele, sobre a felicidade, o médico falou para ele, olha, você pode até ir, mas você vai gastar o que você tem e não vai resolver. Porque a mesma tecnologia que lá nos melhores médicos, lá dos melhores centros do mundo, usam, é a mesma que nós usamos aqui. Chegou no último, onde não tem mais condição, na época, né, de a medicina ter uma solução para isso aí. Para esse caso dela, não tem, é um caso terminal. E ele saiu dali frustrado, aí ele começou a pensar, o que adianta tanto dinheiro? Aonde que está a felicidade no dinheiro aqui? Não está. Aonde que está a felicidade no relacionamento? Quem que pode me ajudar? O doutor lá, que é especialista, que poderia me ajudar, não pode.
nada pode. Mas ele lembrou que o médico falou para ele, é só um milagre para salvar a tua esposa. Então ele foi para esse lado, porque tinha se esgotado todas as possibilidades aqui. E ele foi ao Senhor, ele foi em Jesus, esperando o milagre. E o milagre veio, aconteceu. A esposa dele voltou no médico, tal, de repente, misteriosamente desapareceu aquele câncer. Eu não sei mais, já faz vários anos, não sei, talvez estão vivos até hoje. Mas ele deu esse testemunho e ficou muito grato. Então, amados, às vezes nós nos enganamos com determinadas coisas que nos trazem a felicidade. Mas aquelas coisas criadas não tem como trazer a felicidade. Agora, sabe qual que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é aquela que o Criador de todas as coisas tem condição de nos fornecer. Beleza? Para isso nós vamos ver alguns textos bíblicos. Agora não podemos deixar de ir na Bíblia e aprender com a Bíblia. Então, você que está vendo esse vídeo, eu sei que é salvo, glorifique a Deus pela felicidade que te espera lá na frente. Talvez aqui a gente passe por lutas, passe por batalhas, passe por frustração, desilusão, tantas coisas no caminho do salvo aqui. Mas sabe, a fé, a esperança nas promessas do Senhor, a certeza das promessas para o salvo, nos sustenta, faz de nós gigantes, verdadeiros gigantes diante das lutas que aparecem. E se nós passamos por dificuldade, que até sofremos, mas nós não somos infelizes. Mesmo passando por dificuldade, nós somos felizes, porque nós temos a certeza que lá na frente nós vamos desfrutar. Não vai ter choro, nem pranto, nem dor, nem nada que traga desgosto para a pessoa. E daí vai ser eterno, não vai ser como aqui, que o sofrimento tem um tempo para ele acabar. Tá certo? Vamos às escrituras, não vamos ficar só no que a gente fala. Amados, este salmo aqui, sabe, às vezes eu me surpreendo assim, eu me surpreendo eu mesmo, às vezes pensando, às vezes no passado, às vezes lembrando e até mesmo cantarolando uma música lá dos tempos da Jovem Guarda, quando eu era garotão ainda e gostava e tal. Mas às vezes na mesma hora vem no meu coração o Salmo número 1, que é esse que você tem aí na tela agora. Mas em vez da gente ocupar o nosso tempo com coisas que já foi, que já passaram, que nos pareceu que era felicidade, e devemos de hoje, como salvos, ocupar o nosso tempo, ocupar nossa mente, nosso coração com as coisas do Senhor. É muito melhor. Vamos ao Salmo 1, Salmo 1, versículos do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja que lição que nós temos neste salmo. Para quem ainda porventura não sabe, a palavra bem-aventurado significa acima de ser feliz, mais do que ser feliz. Porque ser feliz, como do modo que nós vemos aqui, neste mundo, com as coisas passageiras daqui, é simplesmente a felicidade passageira. Agora, o bem-aventurado é aquele que tem a felicidade permanente em si. E como que está essa felicidade permanentemente na gente? É claro que é a felicidade que o Senhor nos traz. Mediante o sacrifício do Senhor Jesus, o sofrimento dele, nós podemos ser felizes. E
este texto que diz aqui que para nós sermos felizes, aqui, antes de nós receber a felicidade eterna lá no céu, o que é que nós devemos fazer? Nós mostra 3 coisas que nós devemos se desligar delas. E mostra uma coisa que nós devemos abraçar e jamais largar ela. Veja bem, fala aqui as coisas que nós devemos largar é essa aqui. Não andar no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios é dar atenção para as coisas que levam ao pecado. As conversações, aquelas coisas assim. Às vezes nós temos de estar em ambientes onde essas conversas imperam ali. Mas deve entrar por aqui e sair por aqui. Certo? E se possível, se o Senhor nos mostrar uma oportunidade no meio de uma conversa dessa, nós devemos entrar com o Evangelho. Claro, na direção do Espírito Santo. Porque a pessoa que traz o Evangelho de qualquer maneira para ímpios é mesmo que jogar pérolas para porcos. Pisam por cima e avançam contra a pessoa mesma. Então, é muito bom nesses ambientes onde a gente está de ímpios, onde o conselho deles é para o pecado, a gente se manter firme na nossa fé e não participar dos atos deles. Podemos participar com eles, estar com eles, procurar ser gentil com eles, mas jamais praticar os atos que eles praticam. Isso é não andar no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, não para. Passamos pelo caminho dos pecadores, como muitas vezes no trabalho, onde trabalhamos, lá nós temos de ficar vendo cenas desagradáveis, escutando coisas desagradáveis e tantas coisas assim. Mas nesse caso, o nosso coração deve de estar cheio, por exemplo, do Salmo 1. Enquanto aquelas conversas rolam, por assim dizer, a gente está meditando na lei do Senhor. Tem solução para isso. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você nota que aqui é uma escada que vai para baixo? Primeiro, em dar ouvido, quer dizer, é convidado pelo ímpio para alguma coisa que leva ao pecado, a pessoa aceita. Tudo bem, para não fazer desfeito, eu vou aceitar. Aí, já para, né? Se a pessoa está caminhando com Cristo, aí dá uma paradinha ali no conselho dos ímpios e se detém. Já resolve ficar por ali conversando, vamos dizer assim. Quando ele chega a perceber, ele está sentado na roda dos escarnecedores, contando piada, falando mal da vida alheia e entrou já naquele ambiente, já se tornou praticamente um ímpio ali. Então você percebe, veja bem aqui, o que aconteceu com Eva, o que foi que levou Eva a ser enganada por Satanás? Primeiro, ela deu ouvido a Satanás. Eu vejo aqui na cena como ela estava caminhando ali no Jardim do Éden, e de repente ela se encontrou com Satanás, uma serpente. E o que aconteceu? A serpente parou e começou a conversar com ela, falar a respeito do que Deus falou. Deus não falou para vocês que se você comer daquela árvore lá, vai morrer? Deus falou, não podemos nem tocar lá. Pois é mentira. Sabe o que acontece? Deus sabe que o dia que vocês comer daquele fruto lá, os olhos de vocês vão se abrir, começar a trazer, sabe, a concupiscência, despertar o desejo nela. Aí os teus olhos vão se abrir, aí vocês vão ser igual a Deus. Você percebe, quando a pessoa entra no conselho do ímpio, a pessoa começa a ter a mente contaminada por esse tipo de coisa. Olha, veja o que Deus fez lá no passado, e começa a colocar dúvidas na cabeça da pessoa. Então Eva, o começo foi isso aqui. Digamos que ela estava caminhando e encontrou a serpente puxou a conversa, ela parou, se deteve no caminho do pecado. Parou para dar atenção.
E quando ela se deu por si, ela tinha comido do fruto e Adão também tinha comido do fruto. Ela só foi perceber o mal depois que ela viu que estava nua. E viu que Adão estava nu também. Aí não tinha mais remédio. Amado, a pessoa que quer ser feliz nesta vida, primeiro tem que ter cuidado com o conselho dos ímpios. Conselho, aquele aconselha, olha, assim, assim é melhor, dessa maneira, olha, isso aqui dá prazer, entende? Cuidado com a conversa do ímpio. Não se detenha para ficar dando atenção e escutando. Procura mudar de conversa. Se você dá atenção um pouquinho, procura mudar de conversa. Se a pessoa não quiser escutar a tua conversa, por que você vai escutar dele? Procura dar atenção, mas procura falar. Se essa pessoa der atenção para você falar do evangelho, ótimo, prossiga, porque ali é uma luta em que você tem que vencer. Agora, se essa pessoa te descarta, então cai fora de vez também. Não adianta. Porque senão o que acontece é quando se dar conta de si, já está lá no meio deles. Então essas três coisas, elas nos ajudam a ser felizes aqui neste mundo, quer dizer, a ter menos sofrimento. Elas conduzem à bem-aventurança porque nos asseguram uma vida mais em comunhão com Deus e longe da prática do pecado. Então, só tende a levar à felicidade. E o que nós temos que abraçar, amado, é isso aqui. Sentir prazer na lei do Senhor e nessa lei do Senhor meditar dia e noite. Como que a gente faz isso? Ah, irmão, então tem de guardar o sábado, tem de guardar os 10 mandamentos, como está escrito lá, a lei, tem de guardar a lei. Não, amados. Nós não somos nação de Israel, nós somos igreja, mas a igreja não é uma bagunça que não tem lei, que não tem gerenciamento. Hoje, nós vivemos a lei da liberdade. Nós vivemos a lei, a Bíblia chama de lei perfeita da liberdade, a lei de Cristo. Então, o que nós temos hoje é ter prazer no Evangelho da graça de Deus, que ali está a lei de Cristo. Toda a lei. A lei para Israel foi dada lá no Monte Sinai, foi dado para a nação de Israel. A lei de Cristo foi, na realidade, o primeiro passo que foi dado, foi para Pedro, Tiago e João, quando o Senhor Jesus levou eles lá no Monte da Transfiguração, e lá diz o texto que uma nuvem apareceu ali, e da nuvem saiu uma voz que dizia assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele eu vi. Portanto, o mesmo Deus que deu a lei para Moisés no Monte Sinai, ali no Monte da Transfiguração deu a lei para a igreja. Lá no Monte Sinai, para Israel, Deus deu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Aqui, o próprio Deus, de própria voz, falou para Pedro, Tiago e João, que era o comecinho da igreja, que eles ouvissem o Senhor Jesus. Dali para frente era o Senhor Jesus que ia dar a lei para a igreja. E o Senhor Jesus depois passou para os apóstolos, então darem continuidade. Então hoje nós temos, amado, nós não temos que ouvir lá a lei dada a Moisés, e não temos que ouvir invenções que pessoas hoje inventam, que se auto-intitulam apóstolo, pastoras e tantas outras coisas que não tem na Bíblia, porque o que é para a igreja, o mandamento, a lei que é para a igreja, o Senhor Jesus passou para os apóstolos, só eles, unicamente eles, que iam passar essa lei para a igreja. Então a igreja hoje já tem a lei, seja pastor, seja bispo, seja o que for. Na igreja, no corpo de Cristo, tem que seguir, deve seguir essa lei que os apóstolos deixaram. Não é lei inventada hoje. Não, hoje tem apóstolo, hoje nós temos que ser que na igreja primitiva,
as mesmas coisas. Não, nós temos que seguir o que os apóstolos ensinaram. Então, o que acontece? A pessoa que quer ser feliz, procure encontrar prazer no Evangelho. Procure encontrar tempo para o Evangelho. Procure encontrar, ali buscar a felicidade. Ela está tão pertinho de nós. E o que é promessa para quem faz isso? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pronto, está aí a felicidade. Então, para se ter felicidade aqui nessa terra, para se ter uma vida que satisfaça a gente, é preciso, amado, fazer isso aqui. Se desviar de tudo aquilo que pode manchar a nossa comunhão com Deus e com prazer abraçar o Evangelho e nesse Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, meditar de dia e de noite. Lembra que eu falei no começo aqui desse vídeo que... Lembra que no começo desse vídeo aqui eu falei que às vezes eu me surpreendia, eu lembrando lá de coisas da minha juventude. Hoje, eu com 70, quase 75 anos, a vida da gente, os limites que a gente tem hoje, são bastante, não? Então às vezes a gente lembra daquele tempo e diz, mas que bom era aquele tempo. A gente tinha força para tudo que é coisa e é tudo diferente. E hoje é tudo mais difícil, tudo mais limitado. Mas tem uma coisa, hoje a gente tem o Evangelho do Senhor, hoje nós temos Jesus Cristo no coração, então o dia de hoje é muito melhor do que aquela época. Mas a nossa carne lembra daquelas coisas e às vezes lembra com uma certa saudade. Lembra de uma música daquele tempo, mas sempre o Espírito Santo nos traz bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E às vezes eu lembro que naquela época eu estava longe do Senhor, não tinha comunhão com Deus. Eu estava nessa situação e pensava que era feliz. Quando a verdadeira felicidade, amados, está aqui no Evangelho, a gente meditar, ocupar o nosso tempo com o Evangelho do Senhor Jesus. Certo? Vê mais os poucos textos para nós encerrar o vídeo. Só assim para complementar, você veja aqui no livro de Lucas 11, 27 a 28. Aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Porém, respondeu, né, Jesus, no caso, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados. Não é a mãe do Senhor Jesus, no caso, né? Aqui o próprio Senhor Jesus falou que ela era bem-aventurada assim, mas são mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Entende? Mateus, capítulo 5, verso 3 a 11, aqui uma porção de coisas. Veja bem que Jesus falou, bem-aventurado, humilde de espírito. Por quê? Mas humilde de espírito, ser bem-aventurado, mas é porque deles é o reino dos céus, é por isso que eles são felizes. Bem-aventurados os que choram. Ah, Jesus, o que é isso? Chorar agora é felicidade, mas é porque serão consolados. Você nota as promessas? Você percebe as promessas? É aqui que a pessoa tem Nós temos que deixar o choro de lado e olhar o consolo que as escrituras nos dão. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então se nota que o sofrimento de hoje em dia para o salvo não é sofrimento. É um fortalecimento para estar sempre ligado à esperança das promessas de Deus. E por aí vai, eu usava as bem-aventuranças aqui que o Senhor Jesus falou. E para nós encerrar este vídeo com chave de ouro, como diz alguns, vai Romanos, capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o homem, aqui, esse homem aqui, amado, se relaciona à humanidade. Não é apenas o homem, é a mulher também. Então, bem-aventurado é aqueles a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora, irmão Antônio, quem que o Senhor não vai imputar pecado? Que jamais o Senhor imputará pecado. Nós temos vários outros textos na Bíblia que nos levam para esse lado e nos explicam. Por exemplo, em Romanos, Romanos mesmo, no capítulo 8, versículo 1, ali está escrito que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você vê, bem-aventurado cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aquele que está em Jesus, os pecados desapareceram perante Deus. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Porque não existe mais julgamento para o salvo. O salvo já foi julgado em Cristo e Jesus já pagou toda a dívida do salvo. Não tem mais. Então, a esse, o que diz aqui? Que o Senhor jamais, nunca mais vai imputar pecado. Veja bem, o que hoje em dia as pessoas falam que é perigoso a pessoa perder a salvação. Meu Jesus, é falta de entendimento das Escrituras. Porque aqui está dizendo que aquele que o Senhor jamais imputará pecado. Quem que não peca? Todos pecam, qualquer um peca. Só que o pecador redimido, ele se arrepende e confessa o pecado. Então não é imputado aquele pecado. O Senhor Jesus pagou o preço do pecado. Essa é a maior bem-aventurança que existe. E amados, veja, quanto engano das pessoas que têm, que nem o major do começo deste vídeo, veja bem, até que aparecesse um câncer daquela magnitude na esposa dele, ele se achava feliz, bastante dinheiro, situação financeira boa, amizade, não faltava nada. Mas o principal faltava, que era os pecados deles serem perdoados e jamais serem imputados perante Deus. Essa que era a verdadeira felicidade. Então, tudo aquilo que ele tinha de bens materiais aqui era uma felicidade passageira. Acabava aqui. O que foi preciso para ele chegar a entender e conhecer a verdadeira felicidade? Ele entrar num ponto de desespero onde ele entendeu que nada daquilo que ele tinha material ia trazer a verdadeira felicidade para ele. A partir dali, o que aconteceu? A partir daquele sofrimento ali, do caso da esposa dele, então ele se chegou ao Senhor. O que acontece? Deus usou aquela doença na esposa dele para trazer ele até Cristo. E então, através daquilo, ele chegou ao Senhor Jesus. Ele compreendeu, ele entendeu. E, segundo o testemunho que ele deu, eu creio ser ele uma pessoa salva. Eu não posso dizer é salvo. E nem posso dizer é um perdido para ninguém. Ninguém. Porque isso é uma prerrogativa de Deus. Só ele sabe quem que é salvo realmente e quem que não é. Salvação nós não podemos julgar. Mas é uma pessoa que, segundo o testemunho dele, ele entendeu, ele passou através daquele sofrimento, ele passou a entender a verdadeira felicidade. Por isso nós vemos ali nas bem-aventuranças ali que nós vimos ali do livro de Mateus, capítulo 5, onde fala de bem-aventurados que choram. Mas como que pode ser bem-aventurado a pessoa que chora? Mas através do choro é que ele vai ser consolado. Se ele não tiver choro, o coração duro dele não vai levar ele a Cristo para que ele seja salvo.
que a verdadeira felicidade é só na salvação que se encontra. Beleza, amados? Entendido? Eu espero que sim. Porque a obra quem faz, amado, não são as minhas palavras, não sou eu, mas é o Espírito Santo aí na tua vida. Ore, peça, agradeça a Deus pelo Espírito ainda, do Espírito Santo na tua vida, para você entender. Não porque eu falei, mas porque está escrito, porque o Senhor deixou para nós entender dessa maneira. Ok? A minha oração é que o Senhor abençoe, guarde você e tua família, ore por mim, por a minha família. Minha gratidão, amada, primeiramente a Deus e a você que tem estado comigo em cada vídeo, que tem estado assistindo. Você que chegou agora nesse vídeo, caiu de paraquedas aí. Que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. E se for da casa do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.